Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e hoje vamos retirar da estante o conto Os Dois Mundos de Asra, de minha autoria. Vamos à história? Antes que os pesadelos começassem, se alguém dissesse a Asra que aquele seria o ano mais terrível de todos para seus pais, ela jamais teria acreditado. A felicidade pairava sobre os Parrish como neblina consistente com a promessa de um novo membro para a família. Havia apenas poucas horas que a mãe de Asra, Elísia, recebera a notícia de que o longo e cansativo tratamento voltara a surtir algum efeito. Era uma esperança frágil, e que muitas outras vezes partira-lhe o coração, mas ainda assim uma esperança. E talvez aquela fosse sua última chance de ter um segundo filho nos braços antes que fosse tarde demais. Ela e o marido, Jade, já haviam até cogitado a adoção quando enfim receberam a notícia. Assim que Asra soube, literalmente pulou de alegria. O que era, pensou ela naquele mesmo dia, pouco antes de dormir, algo meio infantil para seus já 13 anos. A família até mesmo esqueceu-se de levá-la à aula de desenho, a parte de sua vida que mais adorava. E ela mesma sequer se lembrou do compromisso. Estavam absolutamente absortos na novidade e passaram a tarde conjecturando nomes para o bebê e tentando adivinhar coisas sobre sua personalidade e futuro. Asra estava decidida a convencer seus pais a chamar o bebê de Henry, seu nome masculino favorito. Ela tinha certeza que era um menino, para a diversão e admiração dos pais. Mas por ironia do destino ou coisa assim, foi naquela mesma noite que tudo começou. Asra adormeceu mais tarde do que o normal, e então a morna satisfação que a embalava foi sendo substituída por imagens, num primeiro olhar indecifráveis, mas que arrepiaram a garota mesmo antes que ela compreendesse o que significavam. Definitivamente, não estava mais em casa. Duvidava que aquele cenário sequer pertencesse ao seu mundo. Quando acordou, um suor frio deslizava por seu corpo e seu coração batia freneticamente. Mas ao invés de procurar pelo colo da mãe, ela acendeu o abajur, ainda era madrugada lá fora, e pegou seu material de desenho. Precisava transportar aquilo para fora de si, fosse para esquecer ou pelo menos para entender. Se não havia terror ou medo nela quando adormeceu, então por que aquelas imagens a haviam encontrado? Tinha que ter um significado e talvez desenhando ela compreendesse. Havia uma estranha coincidência entre a leitura e o ato de desenhar, ou pelo menos era como Asra se sentia quando pensava numa atividade em relação a outra. Quando lia, imagens se formavam em seu cérebro, como se fizesse uma tradução simultânea para a linguagem dos olhos. E quando desenhava, era como se seu cérebro narrasse uma história através dos traços e sombreados sobre a folha. Ler também é criar. Desenhar também é ser criada. Asra também amava criar frases de efeito, embora não pudesse explicar exatamente a segunda parte dessa sua nova citação. E ali, desenhando e ouvindo sua mente narrar, ela revivia as horas morféticas, se é que Hipnos também estava sob os desígnios de Cronos. Tão árida quanto ampla, a planície culmina num abismo cujo outro lado é inalcançável aos olhos. É noite e há pouca luz, que provém das chamas acima da areia escura que recobre o solo. As chamas têm tonalidades das mais variadas e são atiçadas por criaturas de aspectos diversos, algumas aladas, outras rastejantes, algumas pálidas e outras acinzentadas, algumas débeis e outras imponentes. E quanto às chamas, emitem um tipo de ruído angustiante que se assemelha a um grito de dor. Um único destes seres não aborda as chamas, a figura à beira do abismo, pouco dela visível sob seu manto branco. O diálogo que viria a seguir retornou à mente de Asra. Ali deveria haver alguma pista sobre o significado daquele sonho. A sensação da voz grave atrás de si, o toque sob seu ombro que a fez estremecer, o momento em que virou os olhos para o ser que a chamava. Não se lembrava dele dizendo seu nome especificamente,
mas sabia que a tinha chamado. De alguma forma sabia. Pegou uma nova folha e começou a desenhar aquele rosto masculino nela. Encará-lo era como olhar o céu noturno, e pensando bem, podia ser a imaginação de Asra, mas uma certeza invadia, de que aquele céu sobre a planície e o abismo estava replicado no rosto dele. A pele negra é como o céu, as sardas de tonalidades luzidias, como os corpos celestes menores e as pintas, como as grandes estrelas. Os olhos de um tom inacreditável de verde, um verde cósmico, luzindo mais que todos os outros traços. Voltou à folha anterior, onde antes desenhava o cenário, e traçou o corpo aparentemente humano dele. Um manto que imita o desenho gravado em sua pele o cobre. Um universo sobre o outro, ambos guardados numa infinitésima parte do universo original. Aquilo a fez pensar em teorias que não entendia plenamente, como a do multiverso. E se todo o nosso universo visível for apenas um corte de tecido vestindo um homem com pele de cosmo? O pensamento a fez sorrir. O suor agora controlado, o coração voltando ao batimento normal. Você apareceu, enfim. Voltou ela à lembrança, pensando em como a voz lhe soava estranhamente familiar. Agora, acordada, atribuía isso ao fato de que ele era parte de seu sonho, e, portanto, também era um produto de sua mente. Assim, como poderia não lhe parecer familiar? A voz dela sibilou por um momento, até finalmente conseguir perguntar quem era ele. Seu irmão, é claro. Respondeu o homem tão enfaticamente que por um momento Asra se sentiu idiota. Henry? Não se preocupe com isso. Logo os movimentos celestes trarão a claridade até você. Eu estou sonhando? E como eu poderia estar aqui se não fosse um sonho? Agora venha comigo. Tânisis está impaciente pelo momento de voltar. Voltar? Voltar para onde? O Homem das Estrelas conduziu Asra ao encontro daquele que mencionara, a figura isolada à beira do abismo. Aqui está ela, disse ao tal Tânisis enquanto se afastava da garota. Asra quis olhar para baixo, saber se haveria algo ao fim da queda, mas estava escuro demais e aquilo levou embora sua coragem de se inclinar. Entretanto, o mesmo ruído que vinha das chamas parecia subir até ela, ao mesmo tempo enfraquecido pela altura e fortalecido pela quantidade de reverberações. O que tem lá embaixo? Perguntou ela, tentando detectar, apesar da escuridão, qual era o aspecto dessa nova figura com quem interagia. O manto a cobria por inteiro e brilhava de tão branco, mas foi só então que Asra percebeu que haviam partes acinzentadas no tecido. Lá embaixo há um rio. Onde ele dá? Em casa. Asra calou-se por um momento, perguntando-se se deveria perguntar onde era a casa dele ou se a questão levaria a uma nova resposta vaga. Resolveu mudar de assunto e escolheu um que, imaginava ela, não deixava tanto espaço para mistérios. O seu manto, por que tem manchas escuras nele? Todo ele era alvo e luxuoso, e aquele cinza salpicado não parecia fazer sentido. Estou me transformando, e ele comigo. Em seu quarto, Asra pegou uma terceira folha, para desenhar em detalhes o que viu quando a criatura virou-se para ela. A voz em sua mente narrava tudo mais rápido agora, acompanhando a velocidade com que seus dedos agora traduziam o sonho em imagens de outro tipo. Suas feições assustam a princípio. O rosto metade esquelético, metade de carne, apenas um dos olhos na face, emite um sorriso que atrai e afasta. Faz sentir medo e compaixão. Quem é você? Essa não é a pergunta certa. Por que estou aqui? Está absorvendo. O restante da conversa era um silêncio na mente de Asra. Não só a conversa, aliás. Ela sentia que coisas haviam passado despercebidas. E o próprio papel parecia saber disso. Parecia faltar algo. Havia espaços vazios demais. Como quando a avó materna de Asra morreu e certos cantos da casa se tornaram incompletos. A cadeira de balanço,
a poltrona cor de vinho da biblioteca, o terceiro quarto do corredor. Mas por mais que se fixasse no sonho, tentasse trazê-lo à memória ou sonhá-lo de novo, ela não conseguia lembrar-se de nada além do que já havia desenhado. Não encontrou nenhuma referência na internet sobre o termo Tânises tampouco. Uma questão a perseguia também. Por que acordara com medo naquela madrugada se nada, nem mesmo a face de Tânises lhe causava horror? Será que isso tinha relação com a parte do sonho que sua memória escondia? Mas Asra não desvendou o mistério. Não até que fosse tarde demais para desenhar ou contar a alguém. Quase um mês depois do primeiro sonho, quando a mesma primeira noite de lua nova do mês se acendia no céu, Asra perdeu os movimentos. Ainda consciente, viu quando a mãe se desesperou ao perceber a filha daquele jeito, cogitando sua morte. Assistiu a ligar em desespero para a emergência médica. Tentou dizer a ela, e depois a equipe médica que estava ali, mas nada funcionava. Felizmente eles sabiam a diferença. Então Asra, a mente já cansada de lutar, resolveu esperar que tudo voltasse ao normal. Mas nunca mais ela teria a tão conhecida normalidade. Quando seu mundo se expande, nada mais é como antes, ouviu-se dizer em pensamento, sabendo que a frase não era dela, mas sem conseguir se recordar onde já havia ouvido aquele conselho. O tempo vai dizer, foi o que respondeu a si mesma. Enquanto isso, o branco nas paredes do hospital, na roupa de cama e nos jalecos dos especialistas a rodeavam. Assim como o branco da esperança da mãe, que se dividia entre a alegria de gerar um novo filho e a tristeza de talvez perder a filha mais velha. O sonho então pareceu se materializar. Asra estava de novo na planície que dava para o abismo. Dessa vez mais longe dele do que da primeira vez. O homem de pele de estrelas, cujo nome não conhecia, mas que aparentemente era seu irmão, conversava com Tânises, algo que ela estava longe demais para assimilar. Caminhou em direção ao abismo. Afinal, era para isso que ela estava ali, não era? Porque queriam falar com ela de novo. Naquele momento, notou ela, o cenário e aqueles que o habitavam estavam mais nítidos. Observou com cuidado as criaturas que atiçavam as chamas coloridas que nasciam do solo. As primeiras às quais se atentou eram as que apareciam em maior número. Detentoras de asas, garras e presas, ambas longas e projetadas em curva. O corpo, meio de ave, meio de mulher, era vestido por uma túnica cor de sangue de aparência coriácea. Outras criaturas se misturavam àquelas figuras femininas, mas nenhuma chamou tanto a atenção de Asra como as primeiras. Pelo menos até que se aproximasse mais delas, que a ignoravam completamente, e pudesse observar as chamas. Então se deu conta de por que acordara suada na primeira vez que vislumbrara aquele lugar. As chamas tinham formas conhecidas, rostos humanos. Só então entendeu que os sons que emitiam não apenas pareciam gritos. Eles eram gritos. As chamas estavam sofrendo, sendo torturadas pelas criaturas do abismo, que se divertiam sendo algozes. As mulheres aladas até mesmo riam com aquilo. Asra estremeceu. Que tipo de lugar é esse? Mal teria notado que se aproximava perigosamente do abismo se não fosse a voz de seu irmão. Queres? Asra o encarou sem entender. Ele continuou. As mulheres aladas. Por que elas estão torturando as chamas? É a função delas. São emissárias da morte. Asra sentiu um bolo preencher sua garganta. Então, são pessoas aquelas chamas? Pessoas morrendo. Violentamente. Mas por quê? Porque faz parte da vida. Um último estágio, pensou Asra. Não. Ouviu ela em sua mente. A voz de Tânises agora. Só uma transição entre vidas. Por que estou vendo essas coisas? Querem que eu conte para os vivos? É um alerta? Ela olhou de Tânises para o irmão,
esperando que um deles finalmente clareasse suas ideias. Não, Asra. Foi Tânises quem respondeu. Não acreditariam em você de qualquer forma. Achariam que teve algum tipo de alucinação. Talvez eu também ache isso quando acordar. Se é que eu vou acordar, não vou? Ou estou vendo isso porque morri? Você não está morta, Asra. Está vendo isso porque chegou a hora de voltar. Os olhos verdes de seu irmão garantiram, e então Tânises disse: vai ver tudo diferente agora. Porque você é diferente de todos. Não tenha medo. Nos veremos ainda algumas vezes antes do fim. Quando seu mundo se expande, nada mais é como antes. E então Asra sentiu seu espírito voltar ao corpo. E pouco a pouco ele saiu da catalepsia. Mas o mundo estava diferente agora. E então ela começou a entender o segredo do abismo. A materialidade é uma ilusão. Essa foi a primeira conclusão a que Asra chegou ao despertar, fosse verdadeiro ou não. Concluiu isso ao notar como o mundo agora parecia estranhamente mudado. Os primeiros sinais foram sutis. As roupas de cama se pareciam com algum tipo de névoa clara e fina, e tudo o que antes pareceria firme e denso aos seus olhos, agora estava alterado. Mas o susto maior veio ao ver a enfermeira que a tratava. Ela sorriu ao ver que Asra voltava a responder aos estímulos, mas a adolescente quase não percebia os traços da mulher, porque agora as pessoas tinham para Asra o aspecto de chamas. Chamas coloridas e intensas ou acinzentadas e fugidias. Asra chorou, entendendo que nunca mais veria o mundo da forma antiga. Chorou também porque naquele mundo novo também havia beleza, de uma forma inesperada, talvez até menos feliz para os padrões daquela que agora o encarava, mas ainda assim mais real do que qualquer coisa que Asra já vislumbrara antes. Ela era como um bebê, descobrindo como este mundo de fato funcionava. Mas o que haveria no futuro, quando Tânises e seu irmão não mais lhe servissem como útero, alimentando-a e dizendo a ela o que esperar? Asra teve medo e curiosidade, e por alguma razão inexplicável, saudade. Elysia Parrish chegou para mais uma visita a Asra algumas horas depois. A garota a aguardava com ansiedade, ensaiando mentalmente o que diria e quanto falaria sobre o cair do véu de seus olhos. A mãe a consideraria louca? Mesmo ao vê-la ali no quarto e depois ao seu pai, Asra não havia decidido como lidar com todo aquele novo conhecimento, e então resolveu que lidaria com a situação conforme sua intuição dissesse. Se era o certo a fazer, ela não sabia, mas parecia o mais fácil no momento. E apesar de tudo que ela ouvira da avó sobre os danos que fazer a coisa fácil poderia acarretar, Asra se pegou pensando que talvez no além tudo fosse um pouco diferente. Uma chama muito vívida e de cor rubi voltou ao quarto onde pouco antes havia abraçado o adolescente, que achou particularmente estranho e engraçado ter uma chama abraçando-a. Era a mãe de Asra. Seu pai, uma chama ligeiramente menor de cor esmeralda, vinha logo atrás. Eles se sentaram ao lado da cama, em cadeiras nebulosas, e pegaram na mão de Asra juntos. Tudo está bem agora. Tudo vai voltar ao normal, Asra, você vai ver. Nada voltaria ao normal. Asra sabia, mas nada disse. Apenas concordou e tentou sorrir. Os dias que se seguiram até o fim de semana foram tranquilos, ou tão perto disso quanto a nova realidade de Asra permitia. Seu organismo estava respondendo bem desde que retornara da crise cataléptica. Então o mais certo era que tivesse alta na segunda-feira. Os pais lhe contavam amenidades sobre os dias em que esteve off, como eles nomearam a ausência da filha, embora off não fosse realmente uma boa palavra. Asra esteve consciente o tempo todo, apesar da visita ao universo paralelo ou o que quer que fosse o abismo. Era como estar nos dois mundos ao mesmo tempo, observando camas de hospital e chamas tremulantes, paredes azuis e solo pedregoso,
Ouvia o choro da mãe e os gritos das flamas, a voz de Tânesis e o gemido de Débora, a mulher idosa que ocupava a cama ao seu lado. Enquanto divagava sobre isso e em como seria difícil explicar a qualquer um sobre essa dupla consciência, ouvi um ruído, como de uma carroça antiga, e logo depois a porta do quarto também rangeu, revelando a figura de um homem muito pálido. Sua pele tinha aspecto de giz, descamando-se, e a essa branquidão se fundiam os longos cabelos ressaltados pela velhice sob um chapéu de aba larga. Os olhos fundos de um azul apático encararam Asra, que segurou na garganta um grito, enquanto o homem empurrava a pequena carroça que trazia consigo para dentro do cômodo. Asra se deteve no material que ele carregava no veículo. Ossos humanos. Havia um fêmur, um rádio e um maxilar. Ela sentiu sua respiração falhar e a colocou novamente sob controle. Seus olhos correram de volta para a criatura, que agora estava ao lado da cama de Débora. Pareceu passar-se apenas um par de segundos quando Asra viu na mão do homem 5 falanges. Olhou para as mãos da mulher e viu que nada faltava em seu corpo. Deu-se conta de porquê. Agora viu o sólido como espectral e o espectral como sólido. Era a vida dela que estava se esvaindo, concluiu a garota com tristeza. O homem deveria ser mais uma das criaturas que Asra conhecera no abismo. Mas por que estava ali, no mundo dela? Diga seu nome. A voz de Asra soou séria. Sua mãe, que lia uma revista naquele momento, não entendeu a reação, mas respondeu mesmo assim, embora um pouco desconfortável com o tom usado por Asra e com o fato de que não a encarava. Você sabe que é Elise, querida. No mesmo momento, o dono da carroça moveu os lábios, formando a palavra Uncle. Asra percebeu um padrão. A cada hora o Uncle vinha buscar novas partes da mulher ao seu lado. Asra sabia o que se daria quando a carroça estivesse cheia. Era instintivo sabê-lo, pelo menos para aqueles que tivessem olhos como os dela. Quando o último osso fosse retirado, sua companheira de quarto expiraria. A cada 59 minutos de paz, Asra prometia a si mesma que faria algo para impedir, que não podia ver aquilo sem fazer nada. Mas então o Uncle reaparecia, e ela era dominada pelo pânico. E se ele trocasse a morte da mulher pela de Asra? Ou pior, e se machucasse seus pais? Quando finalmente tomou coragem, em parte porque os pais não estavam no quarto, ela se aproximou do Uncle, tocou-lhe o ombro e se preparou para dizer algo. Mas quando ele a encarou, as palavras sumiram. Ele era familiar. Por debaixo daquela brancura antiga, havia os traços de alguém muito mais jovem. Um amigo de anos, o melhor amigo de Asra. Alguém que não deveria estar naquela face, já que ainda residia no mundo dos vivos. Ou será que não reside mais? Ela só percebeu que gritava quando 2 enfermeiras a pegaram e colocaram de volta na cama. E então sua consciência foi cedendo. Seria Tânesis de novo? Despertou com a mãe acariciando o dorso de sua mão, apenas poucas horas depois. Asra, querida, que bom que acordou. As memórias começaram a voltar, com aquela nitidez breve e longínqua dos sonhos, que ou se captura ou se perde. Quando ela olhou para a idosa, que agora parecia nitidamente mais abatida do que quando Asra a vira pela última vez, as informações foram se encaixando. Gabriel está morto, não está? Perguntou Asra à mãe. Como? Jade não devia ter te contado. Disse a ele que ia te fazer mal. Não foi o papai. Quem mais teria dito, Asra? Você ouviu a carroça? Filha, do que está falando? Eu ouvi, disse a idosa. Eu ouvi no corredor e aqui no quarto. Mas achei que era impressão minha, pois não havia nada que explicasse o ranger. Antes que Asra respondesse, o ranger voltou a cortar a paz do quarto. Uncle caminhava e empurrava a carroça, o caminho até a cama da vítima já demarcado
por um tipo de terra que só Asra podia ver, terra escura como a do abismo. Não, por favor, sussurrou Asra para ele. Ankol, gemeu ele em resposta. Um som gutural e lamentoso. Asra tentou se mover, mas seu corpo não obedeceu. Estava de novo presa pela catalepsia. Enquanto sua consciência se dividia de novo, ela observou Ankol depositar o crânio da paciente na carroça e ouviu quando os aparelhos da mulher começaram a apitar. Antes que o primeiro médico chegasse, Ankol olhou para Asra uma última vez, agora com a aparência feminina de sua última vítima. Gemeu o próprio nome e atravessou o véu entre mundos. O ruído do abismo estava mais nítido para Asra agora, principalmente os gemidos de sofrimento que vinham das chamas. Ela andou em direção ao abismo. Queria tanto olhar para baixo. Sentia em seu espírito que mesmo se caísse daquela altura não morreria. Mas e se o que havia abaixo fosse além do que estava preparada para ver? Puxou o ar do fundo dos pulmões, na tentativa de criar coragem para aquela visão, e se aproximou da beira do abismo. Mas Tânesis apareceu ao seu lado antes que vislumbrasse aquele segredo. Olá, Asra. Ou já devo chamá-la por seu verdadeiro nome? Que é? Ainda não se lembra. Sabe, ajudaria muito se eu tivesse pelo menos a mais vaga noção do que tenho que me lembrar. Sem interferências. Você sabe. Ou melhor, saberia se lembrasse. O que isso quer dizer? Sem interferências. Uma de nossas leis inflexíveis. Você precisa se lembrar de sua origem. Por que não me diz? Seria muito mais simples. Se eu contar, você não entenderá plenamente. Achará que o que há em nós é apenas mal. Isso tem a ver com o Ankol que vi? Tem a ver com tudo. Os Ankol são apenas uma pequena parte disso. Há mais de um? Sim. Um não daria conta de ceifar todos da safra. Não fale assim sobre a morte. Tânesis apenas sorriu e disse: engraçado que logo você pense assim. A própria você. Quanto mistério. Mas o que exatamente são os Ankol? São servidores do nosso mundo. Tomam a forma da última pessoa morta na comunidade e são sempre um presságio de morte para quem os vê ou ouve sua carroça. Eu o vi. Você é diferente. Diferente como? Não posso dizer. Mas eu... Logo vamos visitar o abismo, interrompeu Tânesis. Já está pronta para encará-lo? Não tenho certeza. Encare-o e espere que ele faça o resto. Asra moveu o rosto lentamente, enquanto se perguntava o que significaria ele fazer o resto. Então avistou pela primeira vez o abismo. Viu um cânion imenso, através do qual corria um rio escuro. Braços e cabeças surgiam de suas águas, em movimentos que lembravam a Asra afogamentos. Mas estranhamente não era para as margens que os corpos se dirigiam em sua tentativa, mas sim para a área central do rio. Mas nenhum deles conseguia. Uma força invisível os puxava de volta para a solidez do cânion, de onde se jogavam de volta à água. Alguns poucos já haviam desistido da tentativa e clamavam em vozes lamentosas, mas Asra não conseguia entender o que diziam. Foi quando notou que uma barca atravessava o rio. Um segundo depois, estava sentada nela, sem saber como chegar ali, tendo Tânesis ao seu lado e um homem à sua frente com um remo. Assim como pelo homem que a apresentara a Tânesis, Asra sentiu uma estranha familiaridade em relação ao barqueiro. Só então discerniu o que as vozes daqueles à margem diziam. Caronte! Misericórdia, barqueiro! Me leve com você! Asra encarou Tânesis, esperando que dissesse algo sobre seu destino, mas ele apenas a encarou de volta. Estamos no rio Aqueronte?
Ela perguntou, ainda tentando juntar as peças do quebra-cabeça. É uma lembrança? Não, é mitologia grega. Um raio pipocou na noite. Embora não chovesse, o céu estivesse limpo. Melhor não dizer isso por aqui. É uma grande gafe. Principalmente agora que você sabe que é tudo real. Como tudo pode ser real? Há um monte de panteões. São todas leituras humanas do todo. Em alguns casos existem várias interpretações de uma mesma figura. Da outra vez vocês me disseram que o abismo levava para casa. Mas este é Aqueronte. Então seu lar é o Tártaro? Na verdade, este é Estige. E há muitos nomes para as terras do submundo. Tártaro é só mais um deles. E mesmo assim insiste em dizer que não morri. Você voltou, não? Viu seus pais e... Posso ter alucinado. Ou estar em coma. Se eu fizer a travessia, não haverá mais esperança. Preciso voltar. Asra tinha as mãos sobre o rosto, negando-se a acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Tânisis falava com ela, mas as palavras não eram discernidas. Estava cansada de tudo aquilo, da expectativa, da dúvida, da familiaridade que sentia naquela dimensão de morte e lamento. Um grito a fez tirar as mãos dos olhos. Asra conseguiu discernir no som agudo uma profunda dor, física e espiritual. A lamúria vinha de uma figura feminina, de longos cabelos molhados, assim como suas vestes chamuscadas e manchadas do que parecia ser sangue. Chorosa, ela emudeceu ao ouvir Asra. Estavam agora chegando ao portão no qual a mulher se escorava. Quem é ela, Tânisis? E por que me olha assim? Você não está lembrando sozinha. E não podemos nos dar ao luxo de esperar mais. Essa entidade, Asra, é o que nos une. E por isso pode te mostrar a verdade sem o choque de uma simples afirmação. Precisa deixá-la entrar. Entrar? Como assim entrar? Na sua mente. Ela irá desbloquear suas memórias e ligá-las às da sua metade. Quanto mais você fala, menos eu entendo. Quem é você, afinal, Tânisis? Eu não encontrei nada sobre o seu nome. Este é o meu nome de transição. Um que os mortais não conhecem. Mas não importa agora, pois logo você se lembrará. A barca chegou ao portão. Asra notou que aquela mulher nada tinha dos traços gregos. Era oriental. Mas se aquele era o Tártaro... Transitamos por todas as terras. Eles nos uniram. A voz não era de Tânisis. Adentrara a mente de Asra com tal força que ela quase acreditara que a mensagem havia sido dita em voz alta. Era feminina. E instintivamente Asra soube. Era dela. Da mulher que lamentava à beira do portão. Izanani, disse Tânisis à mulher. Una, parta, transfira, reúna. Asra sentiu um puxão. Mas antes que se notasse movimentando-se, estava a poucos centímetros de Izanani. O nome lhe soava vagamente familiar, mas não se recordava de sua origem. A mulher a tocou. O dedo indicador, molhado de sangue, tocou sua testa. E uma dor como Asra nunca sentira na vida a arrebatou. Imagens, imagens e imagens, formando histórias. Tantas que encheriam livros suficientes para formar uma biblioteca. Izanani, a deusa japonesa da vida e da morte, incitava a lembrar de um passado que Asra custou a entender que era o seu próprio. Um passado vivido antes de ela nascer como Asra Parrish. Um passado que englobava muitas vidas, algumas curtas e outras muito longas, algumas entre os mortais e outras ali, no submundo. Lembrou-se de como as terras do submundo se haviam juntado, de como os mortais haviam feito aquilo sem sequer suspeitar. Lembrou-se de tudo, enfim, e até mesmo das lembranças de Tânisis, que era sua metade. As camadas dimensionais muito se modificaram desde a época em que as histórias sobre deuses, monstros e heróis se assentaram no imaginário humano. Isso muito mais em decorrência dos próprios mortais. Uma das grandes atribuições destes
é a vida e a morte. Hoje muito mais difícil de controlar do que no tempo áureo dos deuses. Já não há Keres o suficiente para dar conta de toda a maldade humana. Já não há deuses da fertilidade suficientes para abarcar tantos nascimentos. Já não há emissários da morte o bastante para fazer a passagem de tantas almas. Preencham elas os requisitos ou não para fazê-lo. Foi nesse contexto que Tânises e Asra se tornaram o que são. Tânises era mesmo um nome de transição. Foi o que as lembranças de Asra lhe mostraram. Antes de conhecê-la, ele era Thanatos, o deus grego da morte. O fim, o lamento e o esquecimento eram tudo o que ele conhecia. Mas tudo mudou quando Eros entrou em sua caverna. Detentor de flechas, assim como Thanatos, o deus do amor deixou-se ser levado para as terras de Morfeu, deus dos sonhos e irmão do próprio Senhor da Morte. E com isso suas flechas se misturaram às que jaziam na caverna. Não sabendo discernir umas das outras, ao acordar, Eros levou consigo algumas das flechas letais entre as suas. Assim, onde deveria haver apenas amor, Eros levou algumas mortes. E onde deveria haver apenas morte, Thanatos levou amor. Depois disso, Thanatos jamais foi o mesmo. Uma profunda agonia se apossou dele quando as flechas de Eros se acabaram. Ele já não suportava levar apenas morte aos humanos. Ele o fazia com gosto quando achava que o mortal em questão merecia, mas em muitos outros casos era como se, ao matar alguém, Thanatos fosse matando partes de si mesmo. E apesar da amplitude da alma de um deus, com o passar dos séculos ele começou a definhar. Nem seu dever, nem as consequências maléficas para as almas sem seu auxílio eram agora motivo suficiente para que Thanatos quisesse seguir com seu trabalho. Aquilo era um grande problema para o submundo. Com a superpopulação humana não poderiam se dar ao luxo de perder um dos ceifeiros mais mortais. Então Hades convocou Izanami, deusa tanto da vida quanto da morte, e ofereceu-lhe um acordo que daria a ela o que mais desejava em todo o universo. Com a memória restaurada, Asra agora também se lembrava da história de Izanami, irmã e esposa do deus Izanagi. Morrera ao dar à luz a Kagutsuchi, o deus do fogo, que já em seu nascimento era uma fonte sem igual de labaredas famintas. Os últimos minutos da vida de Izanami foram, assim, de uma dor que sequer pode ser narrada. Mas era só o início de seu lamento. Izanagi a procurou no submundo chamado Yomi no Kuni, mas ao deparar-se com seu semblante corrompido pela morte, o deus a abandonou, selando o mundo dos mortos com uma grande rocha, para que nenhum de seus moradores dele saíssem. Todo o amor que Izanami nutria pelo marido se transformou a partir de então em amargura e arrependimento. E como se não fosse suficiente, o filho com o tempo passou a perturbá-la, ligada que estava às chamas de Kagutsuchi, tão eternas e cruéis quanto o mundo sombrio em que vivia agora Izanami. Ela desejou que sua alma também morresse para findar seu tormento, mas até para os deuses há limites que não podem ser ultrapassados. Quando a deusa, depois de incontáveis séculos sendo molestada pelas chamas, não tinha mais qualquer esperança de reaver sua paz, Hades ofereceu-lhe o acordo. Em troca eu lhe prometo as águas da invulnerabilidade do Estige, um fim para os ataques de seu filho, prometeu o deus a ela. Aceito, respondeu Izanami ao deus do Tártaro, mas ponderando sobre a fama inescrupulosa de Hades exigiu. O acordo deve ser selado nas mesmas águas, assim nem homens nem deuses poderão quebrá-lo. E assim o fizeram. Estige era um contrato divino, além de garantir invulnerabilidade a ela enquanto estivesse molhada por ele. Como Izanami gostaria que o rio ainda tivesse a mesma potência dos tempos de Aquiles, quando um único banho no rio invulnerabilizava por toda uma vida. Mas as coisas haviam mudado a tal ponto que agora o efeito do estige só durava pelo tempo em que a pessoa, ou neste caso a deusa, permanecesse molhada. A partir do momento em que o acordo foi feito, Izanami ficou presa aos arredores do rio. Se o deixasse,
A maldição que carregava voltaria a assombrá-la com fogo e dor. Depois do pacto, Thanatos foi trazido a ela para que cumprisse sua parte do acordo. Dividiu Thanatos em 2 e atribuiu a cada uma das partes uma função oposta: morte e vida, Thanatos e Gênesis. E para que nenhuma das duas partes sofresse indefinidamente, nem indefinidamente fosse feliz, de tempos em tempos elas trocariam de função, assim como de nome. Por isso foi apresentada a Asra o ser com o nome de Tânisis. No período de transição, tanto uma parte quanto outra levavam um nome que era a mescla dos dois, Tânisis e Gênatos. E agora era o momento de Tânisis tomar o lugar de Gênesis e vice-versa. Asra, sem saber, contivera em si o poder do nascimento por 13 anos, distribuindo vida de forma inconsciente. Agora precisava tomar o lugar oposto, o posto de Deus da morte. Era irônico, de certa forma. Os mortais de tudo se esqueciam na morte, mas a deusa da vida, enquanto viva, de nada se lembrava. Asra, ou melhor, Gênatos, não se entristeceu. Estava grata pelo período de plantar a vida e preparada para colher as mortes que possibilitariam a nova Gênesis gerar novos nascimentos. Quando tudo ficou claro em sua mente, virou-se para sua metade. Então eu sou Gênatos. Sim, Foi a resposta simples dele. mas por um breve tempo. Na planície, era Morfeu, não era? Perguntou Asra, se lembrando do que o outro havia dito em seu primeiro encontro. Sim, por isso lhe disse que era seu irmão. E eu achando que ele era Henry. Mas não estava totalmente errada. Só errou o alvo. Asra entendeu naquele momento. Você será Henry. Sim, e nossos pais darão um nome em sua memória. Tudo ficou claro agora. Mas me diga, então você mesmo permitirá o seu nascimento? Não. Essa será sua última tarefa antes do fim da transição. Quando estiver pronta, deve entregar sua vida a mim e assim fazer com que eu nasça. Nossa mãe vai ficar arrasada. Isso tudo é como um parto. A dor que leva à alegria. O equilíbrio encarnacional. O equilíbrio. Logo você voltará a ver seus pais. Pela última vez agora. E quando se sentir pronta, apenas se entregue. Ela notou que o manto de Tânisis estava quase totalmente branco, exceto por 2 pequenos trechos. Só os pulsos. Quando chegar a hora, é pelas mãos que segurarei seu corpo. E é pelas mãos que você me puxará para a vida. Asra acordou da catalepsia, agora sabendo de seu passado e futuro. Tudo que ela vivera e ainda viveria, se fosse contado, preencheria muitas histórias. E talvez isso acabasse por acontecer, já que tudo que antes ela acreditara serem lendas e mitos era real. Pegou-se pensando no tecido da realidade, comparável a um vestido de camadas sobrepostas. Ao acordar, viu um novo Ankou. Ou seria o mesmo, apenas com uma nova face. O ceifador agora tinha a face da outra avó de Asra, a que morava longe e solitária. Nada sabia dela além das poucas histórias que o pai se dispunha a contar quando bebia um pouco além da conta. A mãe de Asra, Elísia, sequer se importava com as bebedeiras, já que tudo que Jade fazia quando bêbado era contar histórias, chorar e ir dormir. A antiga Asra sequer saberia que aquela era a face da avó paterna se não tivesse visto tanto, mortes e nascimentos, nos últimos momentos. A mãe e o pai despertaram conforme ela voltou a se mexer. Eles se espreguiçavam daquela forma que um corpo dolorido faz, principalmente quando, como eles, se passa uma noite em poltronas de hospital, sempre duras e frias como um morto. O corpo de Asra também doía por inteiro. O pai beijou sua testa, quente e suada, e então foi atrás de uma enfermeira. A mãe a olhava com preocupação e alívio. A barriga estava tão grande que Asra estranhou.
Não pensara naquilo quando Tânises lhe falara sobre a transição, mas agora se dava conta de que sua mãe ainda não deveria estar com uma gestação tão avançada. Quanto tempo? Perguntou Asra, só então notando quão seca sua boca estava e a fraqueza de sua voz. Não se esforce, por favor, pediu Elísia com a voz embargada. Quanto? Meses. Você esteve em coma, mas agora tudo vai ficar bem. Asra aproveitou a proximidade da mãe, que acariciava seu rosto e tocou-a na barriga. Menino. Você sempre soube, não é? Antes que Asra pudesse responder, um médico e uma enfermeira entraram no quarto e começaram a fazer alguns procedimentos padrão na adolescente. Os pais de Asra deixaram-na com eles e saíram. Jade dando apoio a Elísia. Quando a equipe terminou, seus pais ainda não haviam voltado, e ela aproveitou para se olhar no espelho. O semblante da mãe ao encará-la lhe dera a pista de que sua aparência deveria estar péssima. O pequeno espelho quadrado ainda estava sob a cômoda ao seu lado. Respirou fundo. Os indícios não eram nada bons quando Asra olhava para o restante do corpo, magro, pálido e fraco. Mas seu rosto foi um susto inesperado. Ela estava quase cadavérica. Olhos fundos, ossos salientes no rosto, a pele com um aspecto de giz bastante semelhante ao que vira no Ankol. Agora que se lembrava de tudo, a figura do Ankol lhe parecia muito mais familiar do que antes. Não por ter o rosto de Gabriel ou de Débora, mas por fazer parte de seu longo passado nas terras do abismo. Mas você, pensou ela de si mesma, causa muito mais medo que ele agora. Porque está na hora. O que Asra sentia não era exatamente tristeza. Não, de certa forma sentia-se até mesmo grata, por saber que sua metade descansaria da sombria tarefa da morte por alguns anos. Mas ela sentia saudade, mesmo estando ainda ali. A mesma saudade que sentiu quando esteve pela primeira vez no abismo, sem saber do que se tratava o lugar ou ela mesma. Saudade do que é conhecido, saudade de um ambiente que, ainda mais do que o plano material, havia formado o caráter e o coração de Thanatos e Gênesis. Ela se deixou passar mais um tempo na companhia de seus pais. O pai contou sobre a morte de sua avó. Não foi natural, e Asra soube disso sem que o pai lhe dissesse. Trouxera para Asra como presente o pingente em forma de cruz que a falecida usava no momento de sua morte. E quando tocou, Asra viu o assalto, o espancamento. A Keres ao lado do ladrão que matava a idosa de maneira violenta e fria. Asra soltou a cruz sobre a cômoda e não voltou mais a tocá-la. Mais um dos dons da morte havia chegado. Asra decidiu naquele momento que abandonaria aquele corpo juvenil no dia seguinte. Nada diria aos pais sobre sua identidade. Não só porque eles não acreditariam, mas também porque isso só os faria sofrer ainda mais. E além disso, agora ela achava que certas coisas deveriam mesmo permanecer ocultas do conhecimento geral. Então Asra aproveitou ao máximo aquele tempo com os pais. Apesar de ser muito mais do que Asra, eles mereciam a gratidão dela por todos os anos de cuidados e ensinamentos, e principalmente de amor. Observavam-os enquanto dormiam, com a noite já avançada, quando um gatinho entrou no quarto e pulou na cama de Asra. Ela não saberia dizer de onde o felino viera, mas estava feliz por aquela companhia. Asra então pegou-o no colo, mas quando tocou, ele desfaleceu, morto pelo toque dela. Asra suspirou, entristecida pela primeira vez com a sua condição e também com o fato de que teria que adiantar sua passagem. Não queria que ninguém morresse por um descuido dela. É isso. Sou a morte. Sussurrou encarando os pais. Adeus. Amo vocês. Asra desligou-se dos aparelhos médicos para que sua morte não causasse um alarde e em seguida estendeu as mãos. Que a vida se torne morte. Que a morte se torne vida. Asra parou de respirar. Sua mãe despertou instantes depois com dores fortes, dores de parto.
Foi levada para outra ala médica, e só horas depois, quando Henry já havia nascido e estreado o primeiro choro, é que a mãe soube que ganhara um filho, mas perdera outra. Haveria choro, gritos, luto, mas também uma esperança, porque apesar da morte, a vida insiste em vingar. Era a vez de Tânises viver, era a vez de Asra matar. Você acabou de ouvir o audiolivro Os Dois Mundos de Asra. Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de comentar sua opinião e que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Te espero na próxima página.